Pronto. Estás me ouvindo? Tô. Só procurar um efeito aqui bom que esconda um pouquinho as olheiras. Não, eu já inicio agradecendo a essa criatura que inventou esses filtros. Porque o que seria de nós que chega com a cara cansada dos cantos se não fosse esses filtros? Pronto, nasci assim, Aí, gatinho perfeito. né? Não. E aí a gente ainda economiza maquiagem. Bom Né? dia! A gente pensou em fazer uma live assim, nem estava nos nossos planejamentos, mas ontem a gente viu uma palestra e o que acontece é que a gente vai esquecendo muitas coisas, né? Eu não sei nem se eu lembro das coisas que eu ouvi ontem, porque estou cansada, uma mente cansada, mas a gente diz assim, vamos abrir, vamos conversar, e aí deixa acontecer naturalmente. Não, Mica? Ei, envia pros pessoal no, no aviãozinho. Vai, deixa eu ver se eu sei fazer isso. Eu vou botando assim do nada. Tá certo. Vai, vai. Sim, meu filho, eu tenho que fazer. Vou ficar aqui. Sim, mulher. Só algumas pessoas. Ah, tá. Então, bora. Devia ter uma função. Bom dia, quem vai entrando aqui. A Bia. Peraí que eu vou botar. Pode ir falando aí que eu vou botar aqui no grupo do WhatsApp. Então, pronto, nós fomos para uma palestra, para quem não conhece, do Joel J, né? Que é um mentor de alta performance, de produtividade, extremamente eficiente, extremamente, assim, aquela pessoa que você se identifica com os valores. E aí tem, Joel conta uma parte da história dele na palestra que para mim é muito marcante, porque o que é que acontece? A gente costuma ver as pessoas lá no topo da carreira, a gente costuma ver as pessoas no sucesso, né? Que a gente identifica como sucesso e esquece muitas e muitas vezes de olhar a trajetória da pessoa. Que nem sempre foi fácil, porque a pessoa passou por dificuldades. E isso é o que eu vejo assim, em todas as histórias de sucesso, se a gente for procurar a trajetória, a pessoa passou por muitos percalços, né? Encontrou muitas pedras no caminho. Não foi um caminho de conto de fada, que veio a fada madrinha, entregou tudo de bandeja. Né? A pessoa teve que passar por muitas. Eu acho que a palavra não seria dificuldade, mas a gente caracteriza como dificuldade. Teve que passar por muitos processos de desenvolvimento para chegar onde queria chegar, não é, Mica? É. Pronto, assim, né? Que a gente, como tava falando, a gente vê tanto já a pessoa no processo que ela tá, que a gente geralmente quando conhece a pessoa já tá bem sucedida, vamos dizer assim. Então a gente acaba se perdendo um pouco no meio do caminho, né? Ficando um pouquinho frustrado, porque a gente ainda não chegou lá. E é sempre bom a gente ouvir as histórias das pessoas justamente por conta disso, para ver o começo das pessoas, ver como foi que começou, qual foi as dificuldades, porque a gente pensa que é um estralar de dedo essas coisas. Estralou, cheguei lá, estou bem, estou feliz, já consegui tudo o que queria, e não é assim, né? É uma caminhada, é um processo. E ontem na palestra a gente viu muito isso, ele contando toda a trajetória dele. Porque a gente muitas vezes se frustra, porque o que é que acontece? A impressão que dá é que todo mundo chega num resultado e você não. Por quê? Porque a gente só vê a pessoa lá com o resultado. A pessoa já está no palco, um palco lotado de pessoas para ouvidas, já veio de outro estado que também estava na mesma realidade. Quer dizer, a gente vê só aquela realidade e acredita que é só aquilo, né? Esqueceu de ver a caminhada todinha. E é muito interessante, porque assim, todas as pessoas que a gente admira, ela tem uma história por trás. Ela teve renúncias, ela teve dificuldades, ela teve muitos desafios, né? Que a gente não viu. Eu me lembro até quando eu fiz
pós-graduação em educação física para grupos especiais. E aí tinha um professor dando aula, ele tinha 25 anos, dando aula numa pós-graduação. Ele já com mestrado, 25 anos. E aí ele diz assim: todo mundo está vendo onde eu estou agora, mas ninguém viu o que eu tive que passar para chegar até agora. Porque ele foi fazer o mestrado fora, ele passou fome lá, porque a comida, ele ia com dinheiro muito contado, então quando aparecia um imprevisto, ele gastava. Quer dizer, a gente só olhava para aquela pessoa e disse: nossa, 25 anos, já com mestrado, e parece que teve uma vida realmente de conto de fadas. Então, eu acho assim, a primeira lição que eu gostaria que vocês entendessem, porque é uma coisa que também passa pela minha cabeça, passa pela minha cabeça da minha irmã, é justamente entender que é um processo e é um processo individual. Não é porque, por exemplo, fulano de tal em um ano estava desse jeito, o outro levou 5 anos, o outro levou 10 anos, que nós vamos seguir a mesma, né, o mesmo processo. Cada pessoa vai ter seu tempo, cada pessoa tem um nível de dedicação, que isso conta demais. Cada pessoa tem um nível de consciência, e isso, para se alcançar, para se chegar lá, a gente tem que compreender isso, né? E que todo mundo passou por esses momentos de desafios. Isso é natural, porque a vida sem desafios é uma vida em que, aliás, não existe vida sem desafios. A questão é que você pode olhar para esses desafios e entender como processos de aprendizagem. Você pode entender como etapas. Acho engraçado que o meu esposo está dizendo assim: não é problemas, nós não estamos passando por problemas, nós estamos passando por etapas. E nós temos que vencer essa etapa que estamos passando. Aí eu acho legal porque a gente está tirando essa palavra da nossa vivência, problema, para inserir etapa. Por quê? Porque o problema, a palavra problema, carrega, né, aquela negatividade de coisa ruim, de coisa negativa. E quando eu digo que eu estou passando por uma etapa, eu sei que aquilo vai passar, né? Que ali é uma circunstância, não é um resultado final. Consegue lembrar de mais alguma coisa, Mica, de que a gente, da palestra, de coisas boas que a gente ouviu? Essa parte da toda a trajetória dele, né, que a gente escutou ele falando. E uma coisa que eu achei assim, interessante foi persistência, né? Mesmo ele, às vezes, não acreditando exatamente no que nele mesmo, mas ele teve uma persistência, ele teve uma confiança, ele teve uma determinação de conseguir o que ele queria, um objetivo. Que ele até começou com um objetivo, né? Que ele conta a trajetória dele, que é a questão dele da natação, dele ser campeão, e ele começou com uma coisa e acabou parando em outra. Acabou vendo que poderia alcançar as pessoas de outro modo. Que tocou bem mais ele, essa questão da gente fazer essa nossa trajetória e observando também o movimento da vida, né? Dos sinais que a vida pode estar dando pra gente. Tu falou isso, tu falou sobre a questão da trajetória, de ter paciência. Eu me lembrei que antes de ir para a palestra, eu tinha até conversado com o meu esposo, né, o Luciano, sobre essa questão do tempo. Eu dizia assim, parece que as coisas não estão acontecendo. E ele disse, calma, cada pessoa tem o seu tempo, não é desse jeito. Então, assim, os sinais que o universo vai dando pra gente para as perguntas, coisas que a gente às vezes nem sabe, a gente se faz perguntas e se a gente não estiver prestando atenção, a gente deixa passar despercebido. Porque, olha, uma coisa que eu conversei um pouco antes da palestra com meu esposo e durante a palestra, assim, foi respondido, para a gente ver mesmo assim que é um processo e que a gente precisa ter paciência. E essa paciência não significa que a gente tem que estar parado. É uma paciência e esperar as coisas acontecer, mas não é esperar estático. É esperar fazendo a nossa parte. Porque assim, uma coisa que é claro, por exemplo, o Joel J, que nós estamos conversando sobre a palestra que a gente ouviu ontem, ele
sempre foi uma pessoa muito dedicada no que fez. Não, sempre não, que ele conta na infância que ele não era dedicado à escola, né? Mas eu digo assim, quando ele foi para profissionalmente, ele se tornou extremamente dedicado, extremamente pontual. E aí, quando apareceu uma oportunidade dele crescer, me diga uma coisa, né? O pessoal diz assim, ó, sorte é quando... Esqueci. Recebi, A oportunidade, recebi a notificação pessoa, aqui no WhatsApp e me desconcentrei. acho que é quando Sorte a pessoa está preparada para a oportunidade, né? sorte é quando a oportunidade encontra. Ai, me confundi agora. Mas o que, é que eu quero dizer? Ele recebeu uma grande oportunidade, que foi seu Neymar. Neymar, o jogador. Chamou ele para coordenar um projeto dele. Mas Peraí, que eu achei aqui a frase, ó. Sorte é quando a oportunidade encontra alguém preparado. isso, pronto. Aí o Neymar chama ele para coordenar um projeto. Mas me diga, se Joel não tivesse continuado estudando, se dedicando, aprendendo, se tornando aquele ser humano capaz, o que é que ele ia fazer ali? Né? Ele poderia até ter encontrado a oportunidade, mas ele ia sustentar aquela oportunidade. Liz, fale pro seu pai que eu estou gravando uma live, que ele está me ligando. Isso que eu ligo já para ele. Então, se ele tivesse recebido aquela oportunidade, mas ele não tivesse passado pelo aquele processo de aprender, de se construir, de se tornar um ser humano excepcional, o que que ia acontecer com aquela oportunidade? Então, a que ponto a gente quer oportunidades na vida, mas a gente está se preparando para quando as oportunidades chegar? Ou a gente só quer oportunidade? Ou a gente só quer o pódio lá com as medalhas? Né? É o que a gente fala muito assim, pagar o preço, a gente quer pagar o preço de ter que acordar mais cedo, de ter que desligar uma televisão e ler um livro, de ter que pegar o seu dinheiro e deixar de comprar, às vezes, uma besteira para comprar um livro, um curso, uma palestra. Quer pagar o preço para ter uma vida melhor? Né? Muitas pessoas estão acomodadas e fica só no querer. Eu quero, mas faz o quê? Caminho desse eu quero, né? Mas a palavra é essa mesmo, para chegar aonde quer. Na prática, o que é que faz? Se a gente ainda não fica muito na teoria. E eu falo a gente porque eu ainda sou humana, tá vendo? Carne e osso. Eu passo por isso. Eu sei que tem coisas que eu deveria fazer mais em busca do meu querer. E uma delas, assim, que é ponto-chave, é aprender a ter o entendimento que as coisas na vida é um processo. Para que melhor analogia do que uma planta. Você não planta uma semente um dia e aquela semente vira uma árvore, não. Aquela semente, ela é o quê? Ela é uma potencialidade, é um potencial árvore. O que é que vai fazer ela ser uma árvore no futuro? É o que você vai fazer. É o plantar, é o adubar, é o aguar, é o esperar o tempo. E é isso que a maioria de nós, seres humanos, não queremos fazer. Principalmente, né, Mica? Eu digo assim, nessa nova geração. Que a gente tem as coisas muito rápido. A gente tem informação muito rápida. A gente está ali no Instagram, da outra plataforma, e passa vídeo, e acelera vídeo. Eu sou uma que assiste muitos vídeos num modo acelerado. Porque a gente quer aquelas coisas aceleradas. E quando a gente vai para a vida real, de conquistar sonhos, de conquistar desejos, a gente não compreende, não dá para acelerar. Exemplo, não dá para acelerar, dá. Mas eu digo assim, não dá para ser, eu quero agora e o negócio acontecer. Porque esse querer agora existe você se transformar para receber aquilo, né? Até se preparar, né? Que esse se preparar é esse processo que a gente fala, porque se ele até deu o exemplo das pessoas que ganham na Mega Sena e pouco tempo depois perde todo o dinheiro, porque não estavam preparados mentalmente para ter aquela quantidade de dinheiro. Então, assim, é você ir se preparando enquanto as coisas vão acontecendo. E se ele não tivesse se preparando, ele não teria
aceitado essa oportunidade que ele tanto buscava. Oportunidade que o Neymar deu para ele, a oportunidade que ele conversando com outras pessoas também, assim, deu vamos dizer, um clarão na mente dele, do que ele poderia fazer para melhorar. Então, assim, quando a gente vai se preparando, a gente, uma hora a gente vai colher. Essa semente que a Elizabeth falou, uma hora a gente vai colher os frutos. A questão é que precisa ter a paciência. Precisa a gente estar se preparando para isso. Coisa que, tanto hoje em dia, né? Tanto para a gente quanto para esses jovens de hoje em dia, falta muito essa paciência. Tudo a gente vai querendo diminuir. Os vídeos, a gente não quer assistir vídeos longos, a gente só quer assistir os reels, que é mais curtinho, que passa rápido. É como se a felicidade durasse só aqueles 15 segundinhos dos reels. Durou os 15 segundinhos, opa, a felicidade acabou, vou passar para a próxima felicidade. E nisso a pessoa não se sente completa. Não se sente... fica nessa felicidade momentânea. E a gente acaba não buscando uma felicidade mais duradoura. Fica só nisso, nessa nossa preparação. Mas você está vendo como a gente fala assim, é um processo porque nós temos que amadurecer enquanto ser humano. Nós temos que amadurecer. E esse amadurecimento, ele não cai do céu. Não é uma coisa que caiu e você amadureceu. Amadurecer para você compreender. E quando você tem um desejo de algo na sua vida, a gente tem que trilhar esse caminho de procurar conhecimento, procurar ser um ser humano excepcional. Por quê? Porque a média, vamos dizer, a média da população vai criar a realidade da média da população. E se não é isso que você quer para a sua vida, você tem que trilhar outro caminho. Ora, se todo mundo está trilhando aquele caminho e está tendo aquele resultado, então é de se pensar que aquele caminho não é o que você deseja. Se eu estou pensando se você quer ter uma vida extraordinária, por exemplo, eu tenho uma vida boa, mas eu não me contento com a vida que eu tenho. Por quê? Porque eu quero mais. Eu quero morar numa casa melhor. Eu quero que o meu relacionamento seja melhor ainda do que é. Eu quero que o relacionamento com os meus filhos seja melhor. E isso é uma coisa que as pessoas parecem que não querem. Tá bom do jeito que tá. Só que, ó, a vida é movimento. A vida é movimento. Você não pode não estar vendo, mas a vida está se movimentando. E se você não está se movimentando para o progresso, você não está parado. Você acha que está parado. Então não tem, a vida tá boa e pode ficar melhor ainda. Construa. É porque a gente vive numa limitação até de sonhos. É assim, eu só consigo até aqui, então nem vou sonhar demais. Então tá bom esse saláriozinho, dá pra gente viver, meio apertado, mas dá pra viver, tá bom esse casamentozinho, a gente briga de vez em quando, entende? E fica no conformismo. Não, tá bom no sentido de não é ser ingrato, não, é não ser conformado. É você querer mais, porque a vida nos exige isso. Ninguém veio a esse mundo para ter uma vida medíocre, não. Não interessa se você, no momento, ganha um salário bom, você pode ganhar um melhor. Não interessa se o relacionamento está bom, pode ficar melhor ainda. Não é se acomodar, ficar na zona de conforto. Tá bom, tá tudo bem e eu vou ficar por aqui. Só que aquela história que eu estava falando, a vida é progresso. Aliás, a vida é movimento. Se você não está andando para frente, sinto muito, você não está parado, está andando para trás. Está regredindo. E aí eu digo, o mundo inteiro lhe instiga isso, porque a gente recebe estímulo negativo o tempo inteiro. Se você ligar a sua televisão agora, você vai receber estímulo negativo. Se você ligar a sua rádio agora, você vai receber. Se você sentar na calçada para conversar com as vizinhas, você vai receber estímulo negativo o tempo inteiro. Então, como é que você acha que não está andando para trás? Se você não está buscando progresso. Porque a vida é isso, né? Porque quando você recebe esses estímulos, é quem você se torna.
Nós, seres, que somos um ser, que temos uma energia, tudo que a gente recebe, e aí eu digo, na audição, na fala, no contato, nas vivências, se torna quem nós somos. Vira aquela energia faz parte do nosso campo eletromagnético. Então, se você senta na calçada e seus vizinhos ficam lá, falando mal do plano do posto de saúde, falando mal das doenças, falando mal dos maridos, falando mal do que está passando, aquela energia fica impregnada em você e se torna quem você é. Então, eu digo assim, fale, Mica, fale. Esse negócio, né? A gente tá indo para essas palestras, tá buscando mais justamente essa conexão do que o que é que a gente está querendo. Não é transmitir o que já está sendo transmitido pela mídia, que é só o de mesmo. Sempre o de mesmo. Só aquelas informações que não são boas, aquelas informações que acabam não agregando. Muitas dessas informações, elas só trazem um sentimento de medo, né? É medo por cima de insatisfação e a gente vai alimentando isso. Não é que essas coisas não existam, mas se a gente quer plantar coisas que são diferentes, a gente tem que fazer o que é diferente. Se eu quero plantar e ter frutos de coisas que são prósperas, coisas que são positivas, não adianta eu estar plantando coisas que são negativas. Não adianta eu estar compartilhando coisas que são negativas. E volto a dizer, não é que essas coisas não existam, mas é o meu foco, o foco no que eu estou querendo, tá diferente. Vamos dizer assim. Eu estou buscando coisas com focos diferentes. Se eu quero crescimento, eu vou procurar coisas que me agregam, que agregam meus valores e agregam conhecimento em mim. Então, eu vou assistir palestras de coisas que vai me trazer bons frutos, pessoas, vou me relacionar com pessoas que vai me trazer bons frutos. E isso é uma coisa que vai desafiando. O Joel, ele estava no Instituto do Neymar. E por ele conhecer, se conectar com outras pessoas, e essas pessoas dar insight para ele, que é buscar o próximo nível, a gente fica feliz com o nível que a gente está, a gente fica agradecida com o nível que a gente está, mas a gente não se acomoda. Porque na vida a gente sempre busca melhorar. Na palestra do Joel, a gente aprendeu um determinado assunto. Não significa que isso não acabou, que a gente não possa aprender mais. Tanto com ele como com outras pessoas. A gente tem que buscar. Não é que a gente vá focar no que a gente não tem. A gente vai focar no que a gente tem, mas lembrando que a gente vai buscar cada vez mais se melhorar. Melhorar a si. Se eu quero melhorar, vamos supor, se eu quero melhorar a minha inteligência emocional, vai ter vários outros aspectos que eu quero melhorar. E se eu melhorei já a minha inteligência emocional, aí eu vou querer melhorar a financeira, então eu já passei para o próximo nível. Eu já consegui nivelar uma coisa que eu queria e vou atrás de outra. E a vida da gente é assim. É uma constância de buscar tudo que a gente quer melhorar. Pra gente, pra nossa família. E assim, são plantinhas que a gente vai plantando. São várias sementes que a gente vai plantando no mundo. Que uma hora vai dar frutos. Frutos bons, frutos positivos, que é o que a gente busca. Porque, assim, a Kelly botou assim, né, que é importante a gente fazer no dia a dia coisas que estejam alinhados com os nossos sonhos. Ora, a gente pensa que é uma coisa lógica, mas não é uma coisa lógica prática que as pessoas fazem, entende? É lógico. Claro que você tem que buscar, né? A constância é fundamental. Poxa, se você quer uma vida próspera, como assim você vai ficar na televisão assistindo jornal? Não faz sentido. A gente diz assim, o mundo é perigoso, mas porque há uma energia de crença coletiva ali. Porque a coletividade fica onde? Dando energia àquele tipo de programação. Falando daquele tipo de programação, comentando, dando atenção. Quando você dá atenção a algo, você dá energia àquilo. Então, se tem uma massa populacional assistindo programas de violência, de matança, de uso de droga, é claro que aquilo vai se materializar.
Se eu sou um co-criador da minha realidade, eu, Elizabeth, sou. Se eu me junto com mais 10 para assistir um negócio e coloco 10 energias em vez de uma, o que aquilo vai acontecer? Vai se potencializar. E é o que acontece. Vou dizer uma coisa, viu? Eles sabem disso. Eles sabem disso. Ligue a programação de manhã até a hora de dormir. Você vê essas coisas que a gente fala aqui e lá? Não vê. Não vê. Se você vê um perdidozinho, uma participação rápida ali de pouco. Por quê? Porque tem um interesse de lhe manter na matriz. Tem um interesse de lhe manter na ignorância de conhecimento. Porque há um lucro em cima da ignorância do povo. Há muito lucro em cima da ignorância do povo, inclusive o Ibope. Então, se eu tenho uma empresa que eu ganho em cima da sua ignorância, para que eu vou querer que você aprenda? Porque se você aprender, eu perco meu lucro. Você está vendo como é que as coisas acontecem? Na prática, é assim que acontece. Só que, sabe, espero eu, né, em um futuro melhor que essas coisas sejam mais disseminadas, essas informações. Que você não consegue nem sentar numa roda de amigo, de familiar e falar essas coisas. Porque soa estranho. Soa estranho. Você começa a se tornar o esquisitão, a esquisitona da sua roda de amigo, né? Então, é uma coisa até que eu não evito, a não ser que a pessoa pergunte ou queira falar sobre isso. Porque eu sei que não é o que normalmente as pessoas querem falar. Mas, assim, a amiga falou assim, o Joel coordenou, o Joel J, que é da palestra que a gente está conversando ontem, ele foi chamado para coordenar um projeto social do Neymar, né? O próprio Neymar chamou ele. E aí, bom, a gente acha que pode ser o ápice da carreira, né? Opa, Neymar Júnior me chamou para coordenar o projeto dele. Só que ele viu que ele podia mais. Ele com certeza, ele ganhava um bom salário, né? Ele até deixa entender isso, né? Dá exemplo lá. Ele conseguiu fazer uma boa negociação. Mas ele poderia ficar, poxa, cheguei no auge, tá ótimo, tá maravilhoso. Relaciono bem com a minha esposa, tô ganhando aqui bem no coisa, tenho status, né? Porque sou coordenador de um projeto do Neymar e poderia ficar por isso mesmo. Mas ele viu que o mundo, gente, a gente pode criar qualquer coisa para a nossa realidade. Por que se contentar no sentido de só querer isso? Se você pode ter mais 1001 experiências, né? E onde é que Joel chegou dando palestras no mundo todo, viaja para fora para dar palestra, escreve livros que se tornam best-seller, ajuda milhões de pessoas. E se ele tivesse se contentado com a vida de professor, com a vida de professor universitário, com o coordenador lá do projeto de futebol do Neymar? Quantas pessoas ele deixaria de impactar porque se conformou? E é isso que a gente faz na vida da gente. Se você se conforma, você deixa de impactar outras vidas. E não interessa. A gente às vezes olha assim e diz assim, não, mas eu não trabalho com comunicação. Pô, você é manicure? Nossa, você tem um trabalho lindo para levar para o mundo. Você é costureira, você tem um trabalho lindo, você pode impactar milhões de pessoas. Quem não precisa de costureira? Quem não precisa? Quem nunca precisou? É o que ele diz, né? É o servir, o que você veio fazer, você veio servir, você veio ser padeiro, você veio servir, faça da sua melhor forma aquele servir. Justamente o que ele fala, né? Que você dá o seu melhor, porque isso é uma troca de energia. A gente dando o nosso melhor, a gente tá, assim, mudando a vida de uma pessoa. Às vezes uma pessoa passou o dia não muito bom, não teve um trabalho muito bom, e vou dar o exemplo do doce, e foi comprar um doce. E ela ainda recebeu uma palavra boa, uma palavra positiva, ainda comeu uma coisa boa, feita com amor. Tudo isso é uma troca de energia quando a gente faz uma coisa. Se eu tô fazendo um bolo, se eu tô fazendo uma comida, eu tô colocando uma energia naquilo ali. E é exatamente isso, né, que a gente pretende. É uma troca de energia. Se a gente quer melhorar como pessoa, como esposa, como mãe, como filho, a gente tem que fazer essa troca de energia. A gente tem que fazer o nosso melhor
não necessariamente buscando o reconhecimento, mas fazendo por nós, fazendo o nosso melhor por nós. E é altamente importante quando você tem pessoas que estão ao seu lado. É uma coisa que ele fala, né? Que quando ele foi sair da instituição, ele chegou para a esposa dele e ele falou: vou sair para buscar outra coisa, que é o que agora ele vive, né? Que é de alta performance, dando palestra, dando treinamento, dando curso para várias pessoas. E ele diz: e se não der certo, ela não tem problema. A gente faz bolo e vai vender. É você ter uma pessoa também para contar. Isso é muito importante. Se você tem um sonho, gente, se tem alguém da sua família que tem um sonho, apoie. Se tem uma amiga que tem um sonho, apoie. Busque apoiar sempre, porque é importante a gente ter apoio. E assim, um negócio legal que a gente vê assim, as pessoas de sucesso, elas têm um padrão de comportamento, né? Elas têm um padrão de comportamento, que é sempre buscar esse conhecimento. Porque a pessoa que quer ter uma vida maravilhosa, ela tem que entender que isso faz parte dela se tornar um ser humano maravilhoso. Então, como eu me torno um ser humano maravilhoso? Né? Se não é servindo o próximo, se não é me tornando mais conhecedora de mim mesmo. Porque o segredo está aí, o autoconhecimento. Quando você busca esse autoconhecimento e você descobre as potencialidades que você tem dentro de você e que essas potencialidades que são só suas pode ajudar o próximo, pode influenciar a sua família, pode tornar o seu filho um ser humano melhor, a sua irmã um ser humano melhor, por conta de você se tornar uma pessoa melhor, aí você começa a entender o processo de sucesso. Porque não é só sobre você. Não é sobre você. Todo ser humano merece isso, mas quando ele quer, só porque ele quer usufruir, ele quer ter sucesso, ele quer gastar o dinheiro, ele quer. Entende? Que é algo bem maior do que ter dinheiro, é um valor bem maior do que ter dinheiro. É sobre você ser luz para as outras pessoas. Não é você brilhar porque você quer ser especial, mas é você brilhar porque você quer iluminar outras pessoas também. Porque nós influenciamos as pessoas, ou para o bem ou para o mal. Você exerce aí um papel na sociedade, ou você é marido, ou você é pai, ou você é mãe, ou você é irmã. E como você influencia as pessoas que estão do seu lado? Elas olham para você e têm vontade de ser um ser humano melhor, aquele seu amor que você dá a eles e faz eles se sentirem um ser humano amado, e porque eles se sentem amados, eles querem ser melhor, eles querem dar melhor, eles querem amar outras pessoas. Então é muito isso, é assim, as pessoas que seguem esse caminho, elas têm não é uma forma de bolo, tá? Porque cada pessoa é uma pessoa, e cada pessoa vai ter experiências diferentes, mas elas deixam pistas do que elas fazem. E uma coisa assim, que todos eles fazem é o conhecimento. E não são pessoas que não têm conhecimento, gente. São pessoas que têm muito conhecimento. E por ter muito conhecimento, compreende que precisa aprender mais. Essa é a chave, É uma né? busca diária, né? É como se fosse um banho. Todo dia é bom você buscar algo que vá agregar o seu conhecimento. Todo dia é bom você assistir, você ler algo que vai estar agregando isso. Porque não precisa ser uma coisa extrema. Você pode fazer um pouco todo dia. E esse pouco você pode ir aumentando. É aquele negócio da dieta, né? As pessoas vão fazer dieta e às vezes não conseguem ser persistentes porque elas são muito rígidas. Vou cortar tudo. E Muito não é radical, assim. A né? gente tem. Oi? É muito radical, quer logo. Pois é, radical. A gente tem que lembrar que, ó, vamos lá, eu tô com meus 33, 34 anos. Não sei exatamente. Não sei. Tá por aí. Mas, então foram mais de 30 anos eu com o costume de ter um tipo de prática. Então, assim, como é que ah, antes eu era uma pessoa muito medrosa. Então, assim, medo, né? Eu dizia muito, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Hoje em dia eu tô procurando até diminuir essas coisas que eu digo, de ter medo, ter medo, ter medo. Então, assim, como foi que eu comecei a melhorar essa questão?
foi buscando o autoconhecimento, foi buscando fazer coisas e práticas que me deixassem mais tranquila. A gente fez um desafio de 21 dias, não foi? De falar uma frase que até hoje eu uso ela na hora que eu acordo, porque assim, Eu também. ela me tranquiliza muito, sabe? Quando eu penso que eu volto àquele sentimento, porque a gente é ser humano e a gente tem que estar observando os nossos pensamentos. Então, quando eu penso que vai vir um sentimento que não é bom, eu respiro fundo. Às vezes, até quando vem um pensamento que não é bom, eu respiro e tá bom. Veio, já veio, né? Faço a frase, vou pensando em outras coisas, porque a gente pode fazer um pouco todo dia. E é esse pouco todo dia que vai se tornando uma quantidade maior, vai se tornando muito, e assim a gente. Tô morrendo de rir que você lá vai descarregar. O meu também, tá com 12%. Ai, ai. Pois, gente, era isso que a gente queria falar, né? Que o caminho para o sucesso, ele é traçável, é possível, e sim, é um caminho, gente. É um caminho. É, vai levar mais tempo para uns, menos tempo para outros, mas quem persiste, conquista, tá? Esse é o segredo, né? Esse é o segredo. É a persistência, tá bom? Então, Aí vocês lembram só de encaminhar essa mensagem para alguém. Deixe seu comentário no vídeo, que é muito importante. Encaminha, compartilha, se inscreve no Instagram, nos na rede segue, nos segue. vizinha, me segue, se inscreve, vocês entenderam. Tá certo? Tá bom, beijo de luz. Bom dia a todos. Vale, eu não sei desligar isso não, toda vida eu esqueço. No X, mulher. Não tem nenhum X aqui não, vale? Oh, meu Deus.